passado não está morto. Está apenas esperando para ser descoberto. A noite fria de agosto de 1945 na Manchúria ocupada parecia carregar o peso de um segredo insustentável. No complexo militar de Pingfang, o silêncio da escuridão foi abruptamente rasgado por explosões ensurdecedoras que clarearam o céu com tons de laranja e vermelho. Uma fumaça preta e densa subia em espirais, consumindo pilhas de documentos ultra-secretos, enquanto soldados e oficiais batiam em retirada desesperada. A história oficial te contou metade. O capítulo mais sombrio da Segunda Guerra Mundial foi intencionalmente transformado em cinzas para que o mundo jamais descobrisse a verdade. Por trás daquelas chamas violentas, não queimavam apenas papéis de burocracia militar, mas as provas físicas de um horror indescritível cometido contra milhares de vidas humanas. Aquele incêndio desesperado era apenas o prelúdio de um pacto silencioso firmado entre os culpados de atrocidades indescritíveis e uma superpotência ocidental. Um acordo de conveniência política que selaria o destino da justiça em nome da estratégia militar de uma nova era geopolítica que nascia sob a sombra da Guerra Fria. Para compreender a origem desse pesadelo que manchou a história da humanidade, precisamos voltar no tempo, até a violenta ascensão expansionista do Japão Imperial durante a década de 1930. Movido por uma fome insaciável de território, prestígio e recursos naturais, o exército japonês invadiu o nordeste da China, estabelecendo ali o estado fantoche de Manchukuo. Naquela vasta região da Manchúria, longe dos olhos de qualquer organização humanitária e totalmente blindada contra o escrutínio internacional, criou-se um território isolado e sem leis, onde a crueldade podia ser exercida sem limites. Era o cenário perfeito para projetos confidenciais de extrema gravidade que nenhuma nação civilizada ousaria admitir em seu próprio território nacional. Foi nesse deserto geopolítico que os líderes militares decidiram erguer uma gigantesca e impenetrável cidadela na província de Pingfang, muito próxima à cidade de Harbin. Para o mundo exterior e para os camponeses locais, aquele complexo colossal de edifícios de concreto cinzento, chaminés industriais que nunca paravam de queimar e linhas ferroviárias estritamente privadas, era apenas uma estação de purificação de água e prevenção de epidemias. Uma fachada hipócrita, projetada cientificamente para ocultar a verdadeira e terrível natureza daquele santuário da morte. Por trás de toda essa estrutura monumental e assustadora, havia uma mente médica brilhante, porém completamente desprovida de qualquer freio moral ou empatia pelo sofrimento do próximo. O general Shiro Ishii era um médico obstinado, ambicioso e dotado de uma determinação fria que assustava até mesmo seus colegas mais próximos. Ele acreditava piamente que a ciência médica não servia apenas para salvar vidas, mas também para ser a arma definitiva de destruição em massa e conquista territorial. Ishii via a medicina clássica como algo obsoleto diante das necessidades de um império expansionista em guerra total. Com uma oratória extremamente persuasiva e relatórios científicos meticulosamente detalhados, ele conseguiu convencer o alto comando militar japonês de que as armas biológicas e a guerra bacteriológica seriam o trunfo definitivo para vencer o conflito mundial que se desenhava no horizonte. Ishii argumentava friamente que enquanto as armas tradicionais custavam fortunas e destruíam infraestruturas valiosas que o império queria herdar, os patógenos invisíveis podiam aniquilar exércitos inteiros de forma barata, rápida e silenciosa, deixando as cidades intactas para a futura ocupação. Diante de tais argumentos pragmáticos e brutais, o Império deu luz verde para o seu projeto mais secreto e sombrio. Assim nasceu oficialmente a infame Unidade 731. A organização operava sob um sigilo absoluto
e aterrorizante, protegida por um juramento de silêncio de morte que nenhum cientista, guarda ou técnico ousava quebrar, sob pena de execução imediata por traição. Dentro daquela fortaleza cinzenta, a ética médica foi completamente invertida. A cura deu lugar à infecção planejada de patógenos letais. E o jaleco branco, símbolo universal de cura e cuidado, tornou-se a farda de carrascos altamente qualificados que viam a dor humana como meros dados numéricos em uma planilha de laboratório. Os cientistas que se juntaram de bom grado a Shiro Ishii vieram das universidades mais prestigiadas e respeitadas do Japão, atraídos pela promessa de verbas ilimitadas de pesquisa científica e pela ausência total de restrições éticas ou legais para seus experimentos científicos na China ocupada. Para esses homens de ciência, a Manchúria era um laboratório gigante, onde todas as regras morais da humanidade haviam sido oficialmente revogadas pelo poder absoluto da força militar. Por décadas, ninguém soube o que realmente acontecia por trás daqueles portões blindados, protegidos por cercas eletrificadas de alta voltagem e guardas altamente treinados e fortemente armados que tinham ordens expressas de atirar para matar na menor suspeita de invasão ou fuga, até que os registros secretos finalmente vieram à tona, revelando a extensão assustadora de um pesadelo silencioso que desafia a nossa própria compreensão da maldade humana e da corrupção científica. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Dentro dos muros impenetráveis daquela fortaleza na Manchúria, a ciência havia sido despida de qualquer vestígio de humanidade. Os laboratórios da Unidade 731 operavam com a precisão fria de uma fábrica moderna, mas o produto final ali desenvolvido era a própria morte. Homens, mulheres e crianças trazidos para o complexo não eram mais tratados como seres humanos. A burocracia militar desenvolveu um sistema rigoroso de desumanização para garantir que os cientistas não sentissem qualquer remorso por suas ações cotidianas. Cada prisioneiro recebia um número de identificação e era referido apenas como Maruta, um termo japonês que significa, literalmente, tronco de madeira. Para os médicos de jaleco branco, aquelas vidas não passavam de insumos descartáveis, recursos biológicos destinados a serem consumidos no altar da pesquisa militar. A rotina nos laboratórios seguia um protocolo estrito, documentado em planilhas detalhadas, onde a dor e a agonia eram registradas como variáveis estatísticas em relatórios de temperatura, febre e necrose celular. A escala dos trabalhos em Pingfang atingiu proporções industriais inacreditáveis. Havia salas de incubação gigantescas, onde bilhões de bactérias patogênicas eram cultivadas diariamente. O antraz, a cólera e a peste bubônica eram produzidos em massa, armazenados em recipientes especiais, projetados para serem espalhados sobre populações civis e forças inimigas. Os cientistas estudavam minuciosamente os vetores de transmissão, utilizando insetos como pulgas, criadas em condições especiais para carregar a peste bubônica de forma mais eficiente. Esses patógenos não eram apenas armazenados, mas testados de maneira sistemática. Os pesquisadores precisavam entender exatamente o tempo de incubação, a eficácia do contágio e a velocidade com que cada doença podia devastar um organismo vivo. Para isso, os prisioneiros eram expostos a diferentes dosagens em ambientes controlados, enquanto os médicos observavam os efeitos destrutivos atrás de janelas de vidro reforçado. Não havia espaço para sentimentos ou hesitações, pois cada teste bem-sucedido era visto como um passo crucial para a vitória final do Império do Japão, na guerra que consumia o planeta. Essa mentalidade científica altamente distorcida criou uma infraestrutura de destruição sem precedentes na história moderna. A ciência médica, cujo juramento fundamental é a preservação da vida, foi totalmente corrompida.
Em vez de buscar tratamentos para salvar os enfermos, os pesquisadores da Unidade 731 utilizavam seus conhecimentos de anatomia e fisiologia para descobrir as formas mais eficazes de colapsar o corpo humano. Eles queriam determinar os limites da resistência física sob as condições mais extremas. Testes de congelamento eram realizados durante os invernos rigorosos da Manchúria, onde prisioneiros eram expostos ao frio congelante do lado de fora, até que seus membros estivessem completamente solidificados. Depois, os médicos testavam diferentes métodos de degelo rápido para observar a reação dos tecidos musculares. Tudo era feito sob a justificativa de desenvolver tratamentos para os soldados japoneses que lutavam em frentes de combate frias. Mas o método utilizado revelava uma total ausência de empatia, onde o sofrimento alheio era tratado com uma curiosidade puramente técnica e fria. No entanto, o curso da guerra começou a mudar drasticamente para o Império do Japão. Em meados de agosto de 1945, a máquina de guerra japonesa estava completamente esgotada e a capitulação final era iminente. O golpe de misericórdia contra o domínio japonês na Manchúria veio do norte, com o avanço rápido e avassalador das tropas blindadas da União Soviética. A notícia de que o Exército Vermelho havia cruzado a fronteira e marchava em direção a Harbin espalhou o pânico absoluto entre os oficiais da Unidade 731. Eles sabiam perfeitamente que, se os soldados soviéticos capturassem o complexo de Pingfang intacto, o mundo inteiro teria acesso às provas irrefutáveis dos crimes monstruosos cometidos ali durante anos. Diante da ameaça iminente de captura, o general Shiro Ishii emitiu uma ordem expressa, desesperada e definitiva para todos os seus subordinados. A base inteira deveria ser completamente destruída e qualquer rastro de suas atividades deveria ser apagado da face da terra antes da chegada do inimigo. Os laboratórios de alta tecnologia, os alojamentos e as gigantescas câmaras de incineração foram preparados para a demolição. Soldados espalharam dinamite por todas as estruturas de concreto, enquanto cientistas queimavam desesperadamente milhares de páginas de anotações médicas, gráficos de infecção e registros de prisioneiros. O imperativo de Shiro Ishii era claro: ninguém poderia sobreviver para contar o que havia acontecido. Os últimos prisioneiros que ainda restavam nos blocos de celas foram executados de maneira sumária e seus corpos foram rapidamente jogados nos fornos crematórios ou enterrados em valas comuns preparadas às pressas. Enquanto as colunas de fumaça preta cobriam o horizonte de Pingfang, os cientistas sobreviventes e os oficiais de alto escalão embarcaram secretamente em trens especiais que haviam sido reservados exclusivamente para a sua retirada emergencial. Eles fugiram em direção a Tóquio, no meio do caos do colapso do Império, mas não partiram de mãos vazias. Sob a proteção de Shiro Ishii, os pesquisadores carregaram consigo os relatórios médicos mais valiosos, as análises de patógenos mais detalhadas e as lâminas de microscópio insubstituíveis, sabendo que aqueles dados científicos únicos eram o seu bem mais precioso. Com a base destruída e as testemunhas eliminadas, os mentores do projeto acreditaram que levariam seus segredos para o túmulo. Mas eles não previam o interesse de um novo ator político. Com a capitulação definitiva do Império do Japão em meados de agosto de 1945, as forças de ocupação desembarcaram em uma nação completamente devastada. Sob o comando do general Douglas MacArthur, oficiais da inteligência americana tinham uma missão ultra-secreta de alta prioridade: localizar o general Shiro Ishii e os cientistas sobreviventes da Unidade 731. O temor de que esses cérebros da guerra bacteriológica caíssem em mãos erradas desencadeou uma caçada nos bastidores de Tóquio. Quando Shiro Ishii foi finalmente rastreado e detido, os agentes americanos perceberam que ele não se renderia sem condições. Ele possuía um tesouro científico incomparável,
relatórios detalhados de anos de testes em humanos vivos. Aqueles dados, manchados pelo sangue de milhares de vítimas inocentes, tornaram-se a moeda de troca perfeita para a sua sobrevivência. O cenário global mudava rapidamente com o início silencioso da Guerra Fria. Em Washington, o alto comando militar observava com extrema desconfiança a expansão soviética pela Manchúria. O grande receio das autoridades americanas era que a União Soviética confiscasse as pesquisas biológicas japonesas e as utilizasse para desenvolver armas bacteriológicas de escala sem precedentes. Diante do pragmatismo cínico da sobrevivência militar, a busca por justiça para as vítimas de Pingfang tornou-se secundária. Obter acesso exclusivo àquelas informações médicas era uma questão de segurança nacional de importância vital para Washington. A oportunidade de adquirir os resultados de anos de testes com patógenos letais, sem passar pelo processo lento de laboratório, pesou mais do que qualquer consideração moral ou punição por crimes contra a humanidade. Foi nesse ambiente de conspiração, nos bastidores do poder, que se firmou um pacto de impunidade. O governo dos Estados Unidos propôs secretamente um acordo controverso a Shiro Ishii e a sua equipe. Em tempo recorde e de forma confidencial, a negociação foi concluída. Em troca da entrega voluntária de todos os dados científicos, relatórios de autópsias e amostras coletadas na Manchúria, o governo americano ofereceu imunidade total contra processos por crimes de guerra. Esse acordo escuso garantiu que Shiro Ishii e seus cientistas fossem blindados do Tribunal de Tóquio. As denúncias de atrocidades e desumanização sistemática foram intencionalmente ocultadas do olhar público internacional. Os resultados de experimentos letais em humanos foram transformados em segredos militares americanos de alta classificação, enquanto seus executores receberam o perdão silencioso de uma superpotência pragmática. Essa injustiça revelou o profundo contraste ético entre as potências do pós-guerra. A União Soviética, tendo capturado vários cientistas da Unidade 731 que não conseguiram fugir, realizou o Tribunal Militar de Khabarovsk em dezembro de 1949. Nesse julgamento, os réus confessaram os experimentos brutais e a disseminação de patógenos. Contudo, em Washington, o governo americano descartou sumariamente as acusações, classificando-as como propaganda política soviética. O pacto de silêncio funcionou de forma perfeita, garantindo que o horror científico da Manchúria continuasse esquecido pela comunidade internacional para preservar a integridade do segredo militar que os Estados Unidos compraram em silêncio. Protegidos por este acordo de imunidade, os membros sobreviventes da Unidade 731 retornaram à vida pública na sociedade japonesa com tranquilidade. Longe dos tribunais de guerra, esses profissionais usaram o conhecimento adquirido em Pingfang para construir carreiras de imenso prestígio. Muitos tornaram-se reitores de universidades respeitáveis, diretores de hospitais públicos e executivos de alto escalão na próspera indústria farmacêutica japonesa do pós-guerra. O próprio general Shiro Ishii desfrutou de uma velhice confortável em sua pátria, vindo a falecer de causas naturais em 1959, sem jamais ter passado um único dia na prisão por suas atrocidades. A história desses homens demonstra como a impunidade pode ser financiada com o silêncio e o conhecimento roubado de suas vítimas. Este encobrimento histórico e institucional perdurou por longas décadas. As provas documentais foram trancadas em arquivos militares secretos, longe do escrutínio público e da verdade histórica. Somente em tempos recentes, através de um longo processo de desclassificação de documentos em Washington e Tóquio, é que a magnitude dessa traição moral veio plenamente à tona. As revelações provaram de forma inegável que a justiça foi preterida em nome do avanço da estratégia militar e do poder político global.
As vidas daqueles que foram rotulados como meros troncos de madeira foram apagadas da história oficial para que dados de armas biológicas pudessem ser coletados sem interferências éticas. A trágica trajetória da Unidade 731 nos convida a uma profunda reflexão sobre a ética que deve guiar a ciência e as nações. Quando o conhecimento científico é apartado de qualquer princípio moral ou respeito pela vida humana, ele deixa de ser um meio de progresso e torna-se um instrumento puro de opressão e morte. O preço do silêncio que envolveu Ping Fang e o acordo com Washington servem como um alerta constante sobre os riscos do pragmatismo geopolítico extremo. Expor essas memórias sombrias é a nossa única ferramenta para assegurar que a dignidade humana jamais volte a ser comercializada sob a justificativa de segurança ou progresso técnico. Se você acredita que debater estes momentos obscuros da história é essencial para evitar que novos erros se repitam no futuro, participe ativamente desta discussão, deixando sua opinião nos comentários abaixo. A sua voz ajuda a manter viva a memória das vítimas esquecidas. Para continuar acompanhando nossas investigações sobre os segredos mais profundos e as crônicas que moldaram o nosso tempo, inscreva-se no canal Memórias do Tempo e adicione nossa playlist intitulada Crônicas Sombrias da História aos seus favoritos. Continuaremos trazendo a verdade que o tempo tentou ocultar.